Obrigado. Te damos graças. Obrigado, querido. Obrigado, Jesus amado. Aleluia. Aleluia. Como eu senti a unção do Senhor neste lugar, através do louvor da tua serva e através do louvor em geral, então pedi à nossa jovem que orasse por mim, porque eu estou precisando de um toque do Senhor esta manhã. Mas queremos que Deus está aqui, então quero vos saudar com a gloriosa paz do Senhor. Deus é ainda o mesmo, Ele continua no trono. E então não há barreiras nem paredes que vai segurar ou parar o amor de Jesus chegar aos confins da terra para salvar muitas e muitas almas ainda que está debaixo do controle do Senhor. Então, igreja amada, obrigado, Kelly, Deus continua abençoando-te, toda a tua família, o teu lar e todo o grupo de louvor, que Deus também possa continuando a abençoar, abençoando-vos. Então, eu peço aos irmãos que abrem as suas Bíblias na carta aos Efésios e ver se os irmãos ainda se recordam que há tempos atrás, algumas semanas, preguei nesta carta aos Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21, mas eu prometi aos irmãos que ia falar em 4 palavras: largura, comprimento, altura e profundidade. Recordem-se que eu prometi aos irmãos que ia falar nessas 4 palavras, porque não tive tempo de falar outra hora. Então é isso que vamos falar, mas para falar dessas 4 palavras que se encontra no versículo 18 do capítulo 3 da carta aos Efésios, eu precisava de um básico. Então temos que ler do capítulo 3, do versículo 1 até o 10, e então pulamos para o 17, 18, 19, 20 e 21. Está bem? Então abrimos as nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 3, e vem iniciar no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo falando ou escrevendo: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, isto é mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Agora pulamos para o 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento,
para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele, aleluia, seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. E a Igreja diz, amém. Portanto, aquela já orou por mim, vamos diretamente ao assunto, porque a hora está a andar. Amados, quando o apóstolo Paulo saudava as igrejas, ele saudava com a graça e a paz de Jesus Cristo para todos vós. Mas quando ele saudava os pastores da igreja, ele saudava com a graça, a paz e a misericórdia de Deus, nosso Pai e Pai de Jesus Cristo. Portanto, uma coisa eu falo para os irmãos: se não têm misericórdia de mim, uma coisa eu sei, deixa. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala desta maneira. Para os pastores, graça, paz e misericórdia. Porquê? Porque nós sentimos e temos uma responsabilidade sobre os nossos ombros para falar, ministrar da única, viva, verdadeira palavra de Deus. Amém? Então, como eu falei, vou falar nessas 4 palavras muito importantes, mas antes disso eu vou falar para vós. A igreja, um segredo escondido durante os tempos antigos. Este segredo se encontra no versículo 6 do mesmo capítulo 3 de Efésios. A saber que os gentios são cordeiros e do mesmo corpo, participando junto com os israelitas, com os judeus, com os hebreus, nas bênçãos deste Evangelho, nas bênçãos desta palavra, nas bênçãos de Jesus, nas bênçãos do Espírito Santo e nas bênçãos do Todo-Poderoso, que é Jeová. Aleluia! Glória a Deus! Portanto, Cristo nos chamou pela sua graça e pelo seu infinito amor. Judeus e gentios, neste trecho, aparece ainda mais claramente a distinção entre nós e vós. Então, Paulo aqui, quando fala entre nós e vós, ele faz uma diferença. Ele faz um contraste entre os gentios sem Cristo, okay, e os cristãos em Cristo. Nós, Igreja de Jesus, posso falar assim, nós não podemos compreender todo o alcance desta revelação sem primeiro entendermos o exclusivismo dos judeus. Porque os judeus julgavam qualquer pessoa que não vivesse ou não estivesse na nação israelita não tinha salvação. Então eles puseram na sua mente, na sua cabeça, que fora de Israel, fora da nação, não havia salvação, porque os profetas do Antigo Testamento nunca falaram em salvação. Os profetas do Antigo Testamento só falaram da futura vinda do Messias como servo e como um rei, e não como um salvador. Nada disseram do período da igreja. Mas uma coisa eu quero falar para os irmãos e para quem me escuta. Jesus não veio somente para a nação Israel, além de ser uma nação escolhida por Deus. Jesus veio foi para todas as nações do mundo. Todo aquele que crê em Jesus tem salvação e terá a vida eterna para sempre. Aleluia! Paulo menciona a igreja como um mistério, guardado na mente de Deus. Esse ministério, Paulo falou que estava guardado na mente de Deus. Aleluia! Por séculos e séculos. Mas chegou um momento oportuno que este mistério, que é o que os gentios são,
co-herdeiros com os judeus da herança e da promessa de Jesus Cristo. Por quê? Porque o amor de Jesus, a promessa de Jesus Cristo, é a mesma coisa que ser a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Só existe amor em Jesus. Aleluia! Assim como Abraão, nosso pai Abraão, e muitos servos do passado receberam o cumprimento das promessas de Deus para as suas vidas. Neste ponto estou a falar judeus. Pai Abraão, judeus. Nós também, gentios, vamos alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu, porque respaldado, alicerçado, é provado, está nas Escrituras que somos co-herdeiros e participantes das promessas de Deus através do sangue de Jesus e do amor do Cordeiro de Deus. Aleluia! Em Gálatas, o apóstolo Paulo também fala, dizendo no capítulo 4, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Isto quer dizer que, assim como Isaque nasceu em cumprimento das promessas de Deus e deu a origem ao povo de Israel. Assim também Jesus nasceu para dar à igreja, ao Israel espiritual, que somos nós, cristãos, que pela fé continuamos esperando as suas promessas, que são a trombeta de Deus, a vinda de Jesus, o amor de Deus, um novo céu, uma nova terra, uma nova vida, um novo corpo, para um dia recebermos as promessas de Jesus e viver com Ele na eternidade. Aleluia! Por quê? Porque estas são as insondáveis riquezas de Cristo. Agora, porque Deus planejou a igreja muito antes da criação do universo? Deus planejou uma igreja muito antes da criação do próprio universo. Por sermos um povo muito importante para Ele. Por isso, Deus enviou o seu Filho amado, demonstrando o seu amor a nós e para toda a humanidade, para todo este mundo. Mas é somente através da igreja que Deus manifesta o seu poder, o Espírito Santo que habita em nós, para proclamar, para pregar este Evangelho, esta palavra, que novamente são as insondáveis riquezas de Cristo. Esta palavra somente existe as riquezas, as insondáveis riquezas de Cristo, porque esta palavra pode ser a palavra da cruz, pode ser loucura para aqueles que perecem, mas para a igreja que foi comprada e remida pelo sangue de Jesus, é o poder de Deus. É esta palavra que ainda tem o mesmo poder, ontem, hoje e para a eternidade. É somente através desta palavra que há a transformação, que há a libertação, que há a cura divina, mas sobretudo a salvação da alma, do homem, da mulher, porque vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós temos esse privilégio maravilhoso de termos esta salvação maravilhosa. Não queremos olhar para as coisas do mundo, além de ainda continuarmos a viver neste mundo, mas somos a luz do mundo e o sal da terra através da palavra poderosa de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o seu nome. Aleluia! A nossa vitória, amada igreja, é realmente a vitória de Deus no amor de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo novamente fala na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3, se não me falha a memória, e ele diz que nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas também nós devemos gloriar nas tribulações, porque a tribulação, ela dá paciência, paciência
produz experiência, e a experiência é esperança, e a esperança não traz confusão, porque ela é o amor de Deus derramado em nossos corações através do amor de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então, Paulo aqui faz a segunda oração. Nesta carta, ou nesta epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo faz duas orações. Primeiro no capítulo 1, iniciando no versículo 15. E a segunda no capítulo 3, iniciando no versículo 14. Portanto, ele ajoelha-se a segunda vez para diante do Pai. Ele ora intercedendo pela Igreja Universal. Para quê? Para que a Igreja Universal, a Igreja de Jesus, possa refletir a graça de Deus, a sabedoria de Deus, sendo arraigada, alicerçada somente no amor de Jesus. Para quê? Para nós, então, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Jesus. Portanto, essas quatro dimensões simbolizam o amor infinito de Cristo em nós e em toda a humanidade. Jesus continua amando a sua igreja, mas também continua amando o perdido, que ainda está na humanidade aí fora. Jesus ainda continua amando o perdido e continua com os seus braços abertos para receber qualquer pecador que haja neste mundo, porque não há pecado nenhum que não possa ser lavado pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Então, quando o apóstolo ajoelha-se fazendo a segunda oração pelos Efésios, ele a faz com reverência. Irmãos, nós, para orarmos ao Senhor, é com reverência. Para falar na palavra de Deus, é com reverência. Para louvar ao Senhor, é com reverência. E se nós fazermos isso, vamos sentir o quê? A unção do Espírito Santo sobre nós, como já sentimos aqui, através do louvor dos filhos de Deus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Deus. Aleluia! Com reverência, para quê? Para que sejam fortalecidos espiritualmente. Que Cristo habite em vossos corações pela fé. Que sejam arraigados e fundados em amor, para que o amor seja o motivo e a força de todas as nossas ações. Podemos fazer qualquer coisa, qualquer ação, mas se for com o amor de Jesus, é uma ação maravilhosa que traz um bom agrado ao povo, que traz um bom agrado àquele que ainda não conhece Jesus. Por isso que a Bíblia fala, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Se está nu, dá-lhe roupa que ele possa se vestir. E fazendo isso, amontoarás brasas do fogo sobre a sua cabeça, que é o amor de Jesus que habita em nosso coração e o poder do Espírito Santo, porque nós somos o templo do Espírito Santo, onde habita Deus. Aleluia! Glória a Deus! Santo Deus! Então o apóstolo Paulo diz, para que compreendam o amor de Cristo na sua quadrupla medida. Largura, comprimento, altura e profundidade. Estas palavras são um mistério da graça na redenção e no amor de Jesus, que é um templo espiritual e uma cidade celestial. É como uma forma do corpo de Cristo crucificado na cruz, revelando o poder de Deus, a sabedoria de Deus e o amor de Deus. Sua largura foi para receber o mundo inteiro e ainda hoje Jesus o quer receber. Seu cumprimento é ainda hoje para quem o aceita em seu coração, para ter uma eternidade com Jesus no céu. Sua profundeza faz-nos pensar na cruz. Jesus nos amou de tal maneira que morreu e foi morte de cruz. A sua altura, o céu,
é praticamente a consumação do amor de Cristo, que será ter-nos com Ele na casa do Pai. Por isso ele disse, eu vou, mas enviarei o Espírito Santo para vos consolar, porque Ele é o Consolador, e vou preparar lugar para vós, e virei novamente, e vos levarei comigo, para onde estiver, estejais também. Aleluia! Esta é a esperança do crente, é a espera de Jesus vir nos buscar, nos levar e vivermos com Ele, glorificando, exaltando, levando o seu nome para sempre e para sempre e para sempre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quem tem o amor de Jesus em seu coração ultrapassa qualquer barreira, qualquer coisa deste mundo. Por quê? Porque a igreja está cheia da plenitude de Deus. A igreja está cheia da plenitude de Deus. É esta a diferença que nós fazemos neste mundo. Aleluia. Então, se nós estamos cheios da plenitude de Deus, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus. O poder de Deus, o poder de Deus que em nós opera, então somos poderosos no Senhor, porque o seu poder opera em nós. Então o amor de Deus é sempre derramado no coração daquela que ama e tem este mesmo amor que só pode vir de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus é tão maravilhoso, Ele tem tanto amor que não há nada que possa impedir o seu amor. Jesus diz que Ele nos ama com um amor incondicional, que até a sua vida deu na cruz do Calvário, para mim, pecador, por vós, pecador. Jesus, certa ocasião, no capítulo 5 do Evangelho de São João, Jesus fez uma festa dos judeus. Recordam-se? No capítulo 5 de João, Jesus vai a uma festa dos judeus e diz que vai subindo para Jerusalém. Vai subindo para Jerusalém. Veja que Jesus, o amor de Jesus. Jesus sobe para Jerusalém. Está subindo. Quando desce para Jericó. Jesus está subindo. Jesus sobe. Sobe e olha. Jesus sobe para o templo, para a festa dos judeus. Quem é que estava lá? Ao pé do toque de Bethesda, um paralítico há 38 anos. Queres ser curado? Queres ser curado? Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Jesus sobe para o templo, para a festa dos judeus. O paralítico agarra a cama, costas, e ir para casa. Não, ele vai com Jesus para o templo. Ele se encontra no templo, na festa, com Jesus, glorificando o seu santo nome. Aleluia! Nós fazemos a mesma coisa. Queremos entrar no templo onde habita o poder de Deus, o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo, a unção de Deus, a unção de Jesus, a unção do Espírito Santo. Oh, aleluia! Desde agora e para sempre. Então, dele, para Ele, são todas as coisas, seja a glória, o poder, a majestade, a honra dada ao que está sentado no trono, porque o seu amor está derramado em nossos corações, por largura, por altura, por comprimento e, qual é a outra palavra? Profundidade. Glória a Deus. Assim terminei. Levante-se, por favor. Deus abençoe vocês, amada igreja. Foi esta palavra que o Senhor colocou em meu coração. Hoje vai ter uma surpresa aqui para mim. Quando eu chegar a casa, há de ser o que Deus quiser. Mas eu tenho sentido a parte do Senhor que vai chamar a minha esposa para terminar com a oração. E o microfone está aqui. É uma surpresa para ela, uma surpresa para a igreja. A surpresa agora será para mim quando eu chegar a casa. Mas Deus está connosco. Deus está connosco. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se está ligado. Glória a Deus. O povo de Deus é alegre porque temos um que enche o nosso coração. O homem pode ter tudo que quiser, mas tem um coração vazio, não tem nada. Quando temos o coração cheio, temos tudo da alegria deste mundo, que é a alegria de Jesus. Porque a força de Jesus, ok? É a nossa alegria. Aleluia.
Ok. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças, Senhor Deus, por esta manhã, Senhor Sim, Deus. Jesus. Que nós sentimos a Tua presença do começo até ao fim, Senhor. Obrigada por Teu Espírito Santo que está dentro de nós, Senhor Deus. Que é o que nos dá força, Senhor, para lutar cada dia, Senhor. Porque nós nunca estamos sozinhos, Senhor. Mas o Teu Espírito, Senhor, a cada dia, a cada momento, Senhor Deus, nos guia a cada dia, Senhor Deus. Uma coisa eu te peço, Senhor Deus, todo o povo, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, que está triste, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa alegrar, Senhor, porque Tu, Senhor, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa força, Amém. Tu és o nosso refúgio, Senhor Deus, a cada dia, Senhor. Abençoa o Teu povo aqui neste lugar, abençoa cada família, Senhor, Aleluia. abençoa a família das Tuas famílias, Senhor, os nossos filhos, os nossos netinhos, Senhor, cobre-nos, Senhor Deus, com o Teu sangue poderoso, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa continuar a arder dentro do nosso coração e dar-nos uma semana de vitória, Yes. uma semana cheia da Tua graça, Aleluia. uma semana cheia do Teu Espírito Glória a Santo. Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada mais Salve, uma vez Senhor. por tudo que vais fazer, Senhor Deus, através desse dia, através dessa semana, Senhor, porque a nossa confiança está em Ti, Senhor. Tu és tudo para nós. Nós te Amém. amamos, nós te louvamos o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos agora para os nossos Yes. lares. Acampa, Senhor Deus, os Teus anjos à volta do Teu povo, Senhor, livrando tudo ao mal e tudo ao perigo. E mais uma vez, Senhor, eu te agradeço e te peço tudo no nome que é sobre todo nome, o nome santo de Jesus. Amém, Amém. amém. Em nome de Jesus, eu clamo vitória, bênção, cura divina sobre o povo de Deus. O poder de Deus, a graça preciosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Vamos em paz e tenham um bom domingo. Amém. Amém.